Se você já viu ou até mesmo você já fez um código onde tinha um monte de bloco if dentro de outro bloco if, provavelmente depois você deve ter ficado um pouco confuso para entender como aquilo funciona. Não consigo ler nada. E hoje eu vou te apresentar o Return Early Pattern, uma forma que muitos profissionais usam para poder fazer um código muito mais limpo e objetivo. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal se você já não for inscrito, deixa um comentário se você ficar com alguma dúvida, me siga também lá nas redes sociais, Instagram aqui na tela, e também não deixa de conferir o QR Code que vai aparecer aí ao longo do vídeo. Nele você vai ser direcionado para algumas seções do meu site, seja para ver os e-books que eu produzi, ou o link da lojinha, onde tem os itens que eu indico aí do meu setup. Então não deixa de conferir. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E como eu comentei no início, a ideia desse padrão, né, numa tradução livre, aí seria um padrão para retornar o mais cedo possível, algo do tipo, para você não enrolar tanto. Mas quando a gente olhar no código vai fazer mais sentido, mas a ideia é que você, ao invés de ficar encadeando vários ifs, você faça de uma forma onde todos eles ficam no mesmo nível e você já retorna de cara a condição. Isso tem a ver com entender muito de expressões booleanas. É uma forma de fazer a mesma coisa, né? Na verdade, uma outra forma de fazer a mesma coisa. Então a gente vai ver agora um código onde está um pouco nesse cenário complicado, onde a gente tem ifs encadeados. E então vamos dar uma mudada nele aplicando o padrão que você vai conhecer agora. Então bora dar uma olhada aqui no código. E com o nosso código aqui em tela, vamos lá. O que esse código, o que esse programinha faz? Ele pede para você digitar sua idade, então ele vai ler o input do usuário. Primeira verificação, ele vai ver se não está vazio, né? Ele chama aqui uma função, aqui um método da classe string, onde ele verifica se ele não é vazio, se ele não está nulo ou se não tem espaços em branco, né? Repara que ele está negando aqui. Opa. Repara aqui o operador de negação. E depois, se não, aí ele tem um else aqui, ó. Se não, ele vai falar que nenhuma idade foi informada. Mas se você informou, ou seja, se não está nulo, ele declara uma variável idade aqui, faz uma conversão, na verdade ele chama a classe int, tenta fazer uma conversão com o método tryparse, e aí passando a variável entrada, que é onde tem o texto que foi digitado, e a variável idade que ele usou para declarar aqui, ele está usando, que ele declarou aqui, está usando aqui para atribuir o valor, e então ele está fazendo uma condição aqui para verificar se ele é maior de idade. Se for maior de idade, maior ou igual a 18, ele tem acesso permitido. Se não, você precisa ter pelo menos 18 anos. Ele imprime essa frase, né? E aqui também, se ele não conseguir fazer a conversão, se eu tiver digitado algum valor inválido, ele também imprime aqui a mensagem valor inválido. Então, repare que aqui a gente tem vários níveis de if, né? Então, a gente tem 1, 2, 3 ifs, e todos esses ifs, todos têm else. Então, esse tem else e o de fora tem else. Então, repara como uma coisa está encaixotada, uma coisa dentro da outra. E com o Return Early Pattern, a gente pode melhorar esse código e deixar ele muito mais claro, muito mais entendível do que essa coisa aqui, né? Claro que você também tem que levar em consideração que aqui eu só estou imprimindo uma frase. Esses blocos poderiam ser muito grandes. Não deveriam, mas poderiam, o que dificultaria o entendimento. Para a gente começar, vamos desencapsular esse if daqui. Vamos tirar isso daqui. A ideia, como eu falei, é fazer a mesma coisa, o mesmo código, só que de uma outra forma. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, ao invés de eu só dar a mensagem aqui, se eu inverter, no else, eu já vou fazer o contrário. Eu vou inverter e vou jogar a mensagem para cá. Então, se tiver nulo, já dá a mensagem e sai fora. Não precisa do else. E por que não precisa do else, Thiago? Eu preciso interromper a execução do programa. Se você tem que interromper a execução do programa, você pode usar a palavra aqui reservada return, e então ele sai fora. Ele termina aí a sua execução. Então repara que a gente já eliminou aquele else do primeiro if. Na verdade, a gente vai eliminar todos os else. Você vai reparar que a execução
ela vai estar sempre se a regra for atendida. Então, se for válido, né, na verdade, o que eu quero dizer. Então, se sempre for válida aquela condição, você não interrompe a execução e continua. Você não precisa ficar olhando o lado de afirmação ou o else, que é o lado de negação. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Então, vamos lá. Agora, partindo para esse trecho da conversão, de novo, a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos trabalhar sempre com o lado de onde a gente define a regra para interromper a execução do programa. Então, se isso aqui for verdade, né? Essa expressão for verdade, eu continuo executando, eu preciso eliminar tecnicamente o else. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse bloco daqui, jogar para o final, que é o bloco da afirmação, né? Se aquilo der certo, isso será feito. Então, eu elimino o nosso else. E aqui eu preciso negar. Então, se eu não conseguir converter, então o valor é inválido. E aí, de novo, eu tenho que interromper a execução do nosso programa. E agora, eu tenho aqui também a idade. E com a idade eu consigo fazer a mesma coisa. Então, eu estou colocando aqui, se ele for maior que 18, acesso permitido. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tiro essa mensagem daqui, elimino novamente o bloco else, coloco o meu return, só que aí, como eu reparo, ele só ia entrar no bloco else se não fosse maior que 18, ou seja, se ele não é maior ou igual a 18, significa o quê? Que ele é menor que 18. Então, eu inverto a condição, repara, todas as condições a gente inverteu, porque ele só entraria no else se fosse a condição oposta à expressão determinada no if. Então, aqui por isso que eu inverti a mesma coisa que eu fiz em todos os outros ifs. Então aqui eu coloco a mensagem de que você precisa ter pelo menos os 18 anos. E por fim, se ele for maior que 18, ele vai ter passado, ele vai exibir essa frase acesso permitido. E também significa que ele não entrou em nenhum bloco que interrompe a execução do programa. Então, ele vai ter passado por todos e, enfim, chegado aqui no acesso permitido. E agora, a gente olhando aqui a versão final do nosso código, repara que a gente deixou todos os ifs no mesmo nível. Não tem aquele encadeamento, aquele alinhamento que a gente fala. Eu vou até pegar aqui o código antigo para botar lado a lado, para ficar mais nítida a diferença. Deixa eu colocar aqui. Olha a diferença. O que é mais fácil para você ler? Tenta ler agora, pausa o vídeo e repara. É a mesma coisa, só que escrita de uma forma diferente. Como eu falei, aqui a gente está usando o else, o if tradicional, que não está errado, mas quando a gente começa a ter, né, ifs alinhados, que são blocos de if dentro de outros, você começa a complicar um pouco a leitura desse código. Para o computador não vai fazer diferença nenhuma, mas você precisa se lembrar que você escreve código para outras pessoas lerem, e é importante você fazer isso de uma forma clara e objetiva, para facilitar a vida das outras pessoas. Então, olhando aqui para a esquerda, repara que você está muito mais fácil, muito mais direto, objetivo. Está tudo na mesma linha. Você não precisa ficar olhando um lado do if e depois o else, o lado do if e depois o else. Então, aqui com certeza, se você fizer dessa forma, vai trazer muito mais clareza para o seu código. E me diz aí nos comentários, você já conhecia o Return Early Pattern? Esse padrão aí que vai deixar o seu código muito mais limpo e objetivo? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!